Paz e bem, amados irmãos, e bem-vindos ao nosso canal da partilha da Palavra de Deus. Neste dia em que celebramos o 10º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo convida-nos a resistirmos às tentações do nosso tempo, a fazermos a vontade do Pai, a cultivar em nós mesmos o olhar de Jesus, a escutar a palavra de Jesus, a estamos imersos numa dócil e simples comunhão que ultrapassa os nossos laços de sangue ou familiar, a nos abrirmos à comunhão com todos os irmãos e irmãs em Cristo. E esta comunhão estende-se também a todos aqueles que ainda estão fora da nossa comunidade. Cultivemos esta comunhão, oferecendo o nosso trabalho, a nossa oração pelos outros, sem pensar em nós mesmos ou nas soluções das nossas aflições. O Santo Evangelho para este domingo é segundo São Marcos, capítulos 3, versículos 20 a 35. Escutemos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo ocorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois se dizia, está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, está possesso de Belzebu, e ainda, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesmo, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir. Está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu de pecado para sempre. Referia-se aos que diziam, está possesso de um espírito impuro. Entretanto, chegaram sua mãe e seus irmãos, que ficando fora o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele, quando lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Irmãos, o Evangelho narra o clima de tensão entre Jesus, a sua família e os escribas provenientes de Jerusalém. Jesus não é compreendido pelos seus coetâneos e pelos seus parentes. Talvez pelo excesso de zelo que algumas famílias nutrem pelos seus membros.
ou talvez por medo de estarem em conflitos com a lei. Por outra, os escribas acusam Jesus de estar possuído por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Eles não são capazes de aceitar que Jesus é o Messias e são incapazes de aceitar a sua mensagem, ou são incapazes de aceitar uma verdade contrária àquelas para as quais foram formados e com as quais exercem o controle sobre as suas consciências. Negam e distorcem os ensinamentos de Jesus por medo de perderem o poder. O Evangelho mostra os obstáculos que Jesus teve de enfrentar para anunciar o amor de Deus e nos incentiva a enfrentarmos os mesmos obstáculos com paciência e serenidade. O ensino de Jesus foi tão profundo que encontrou resistência até mesmo no seio familiar, que vão procurá-lo pensando estar fora de si. Mas Jesus responde em termos inequívocos, dizendo que a sua família são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Com estas palavras, Jesus não exclui os laços familiares, mas ele move e amplia a família de um plano natural para um plano sobrenatural. No entanto, aqueles que fazem a vontade do Pai não se tornam apenas mães, irmãos e irmãs de Jesus, mas descobrem que são mães, irmãos e irmãs de todos e íntimos daqueles com quem compartilham a mesma fé. Nem sempre é fácil entender e compreender o que Jesus nos propõe. Às vezes somos tentados a dizer que o que Jesus nos pede é uma loucura. E principalmente quando os seus ensinamentos são contrários ao nosso estilo de vida ou aos nossos interesses. Caríssimos irmãos, deixemos-nos tocar pelo olhar de Jesus e pelos seus ensinamentos. Não deixemos com que os ruídos estranhos afetam o nosso ser e nos tiram aquilo que é mais precioso: o estar com Deus e fazer a vontade do Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.